A gente segue repercutindo essas novas medidas do governo federal para o setor de transporte, agora com Davi Zilberstein, que está estreando aqui na nossa tela, na nossa coluna do CNN Infra. Davi, seja muito bem-vindo. Boa tarde a você. Muito obrigado, Gustavo. Um abraço para você e para todos que nos assistem nesse momento. Muito bem, olha só, Davi, a gente lembra como aconteceu a greve dos caminhoneiros lá em 2018, acho que em maio de 2018 foi muito complicado para a economia, para todo mundo. E o governo também propôs algumas medidas naquela época. Falando sobre as medidas de agora, como a gente comentou aqui, uma delas é a redução, aliás, zerar o ICMS do diesel importado também, em troca de uma compensação de 50% dessa perda aí por parte do governo. Davi, essa medida, no seu ponto de vista, é efetiva para baixar o preço do combustível lá na bomba? Ou você vê isso só como um jogo de empurra fiscal entre a União e os estados? Olha, independente de ser efetivo ou não, eu acho muito pouco provável que os estados abram mão da sua principal fonte de receita. Quer dizer, o- pegando, por exemplo, o estado de São Paulo, quase 90% da receita do estado vem do ICMS. E 50%, e o combustível, salvo engano, pelo menos a ordem de grandeza é essa, entre um quinto e um quarto dessa arrecadação vem de combustíveis. Porque normalmente combustível ou energia elétrica são itens pouco aptos a serem sonegados de uma maneira geral. Você tem, sempre tem. Então, abrir mão disso, e abrir mão disso sem certeza, como está acontecendo agora, se vai haver ou não uma redução efetiva na bomba. A gente tem que lembrar que o preço na bomba ele é liberado, assim como na distribuidora ele é liberado. Então, e o mais importante, esquecer que tudo é decorrente de uma situação de guerra. Quer dizer, o mundo tem uma guerra que está ocorrendo agora e que, efetivamente, se você pegar, por exemplo, vamos pegar os Estados Unidos, que é um país que é autossuficiente em combustíveis fósseis, em petróleo e derivados, para poder comparar com o Brasil, que também tem um grau de autossuficiência, não tanto com o diesel, mas de uma maneira geral, gasolina, por exemplo. O galão, até antes do conflito começar, números aproximados, 2,5 dólares um galão, já está aproximando de 4. Então, é um problema que ocorre no mundo inteiro e que ocorre também, evidentemente, tem um lado muito psicológico, tem um lado, assim, vamos dizer, de um certo apavoramento. Então, quando chega na hora da bomba, o frentista, o dono do posto, ele pode, em tese, cobrar quanto ele quiser. Um mercado super concorrencial, um mercado bastante competitivo. É, eu entendo que o subsídio, no caso, para a Petrobras, ele se justifica. Não cabe, na minha opinião, a Petrobras bancar essa defasagem de valores em relação ao que era antes e o que é agora, depois dos aumentos dos preços internacionais. Então, a Petrobras aumentou, mas em tese, vamos pegar uma teoria, vamos dizer, vasos comunicantes. Em tese, o governo está compensando isso com uma subvenção para importadores e compensada pela exportação de petróleo bruto, que é uma medida muito contestada, mas que de alguma maneira é, vai ser praticada, que em tese vai compensar essa subvenção do governo. Agora, a garantia, o risco dessa medida, vamos dizer assim, o que pode levar essa medida a dar certo ou não, é se isso vai se refletir ou não no preço final para o consumidor. É difícil você imaginar com 40 mil pontos de distribuição de combustível no Brasil, que você tem uma eficiência de fiscalização a um posto em cada esquina. Então, eu acho que é uma manobra arriscada. No caso, você mencionou a greve anterior dos caminhoneiros, houve um subsídio direto que foi jogado no lixo. Na época foi alguma coisa, nós estamos falando de 2018, é alguma coisa em torno de 9 a 10 bilhões de reais. Quer dizer, e no fundo se evaporou, e não teve eficácia nenhuma. Então, o que eu entendo que a saída para o Brasil é, primeiro, considerar que nós estamos numa situação de guerra. Quando a gente fala, metaforicamente, estamos numa economia de guerra, quando tem uma situação mais crítica, a gente procura medidas compensatórias, mitigatórias, como corrigir. A metáfora acabou. O que eu quero dizer é que nós estamos efetivamente em guerra. E essa guerra, ela, mesmo que acabe, ela vai deixar sequelas na logística, ela vai deixar sequelas em diversas matérias-primas que vão deixar traços prejudiciais por um bom tempo.
Então, eu entendo que, primeiro, o governo deveria colocar que temos um problema sério e, obviamente, para o governo, para qualquer governo, não esse, estou falando em geral, o impacto inflacionário sempre é muito ruim. Nós estamos à beira de uma eleição, a inflação é um veneno em termos eleitorais, então é compreensível essa intenção do governo de tentar minimizar esses impactos, mas você também tem um momento que você não consegue mais brigar com os fatos. Quer dizer, o teu principal insumo, ele teve um aumento de 50% em 2 semanas, e isso, de alguma maneira, alguém vai pagar a conta. Aqui no Brasil, a gente está discutindo se vamos pagar a conta. Quem vai ser? É o consumidor, na bomba, ou vai ser o contribuinte através do Tesouro? Sendo que o consumidor também é contribuinte e vai pagar provavelmente 2 vezes, como consumidor e como contribuinte. Então, e mais ainda, a gente tem que levar em consideração que o diesel é o sangue que corre no nosso transporte de mercadorias, de pessoas, no transporte público urbano, interurbano e no transporte de cargas. Então, a questão é o foco principalmente no diesel, o foco principalmente no diesel, e é uma maneira de você avaliar como você pode reduzir essa demanda do diesel. E eu diria que tem diversas medidas de curto, poucas, mas de médio e longo prazo, que é o momento para se discutir, por exemplo, uma renovação da frota, uma melhoria da logística, com uma redução da frota. Você tem os caminhoneiros, você tem 80% no Brasil, você tem um número muito expressivo de caminhoneiros, muitos deles já bem envelhecidos, os seus caminhões também são envelhecidos, quer dizer, a gente tem esse seria mais produtivo, por exemplo, retirar caminhões antigos, subsidiar o caminhoneiro que eventualmente saia também e ter um mercado mais eficiente em termos de logística. Você teria claramente uma redução na demanda de diesel e você com caminhões mais modernos, você teria mais conforto para o motorista, mais segurança para o motorista, mais segurança para quem está nas estradas, menos poluição, enfim. A gente tem que procurar meios de reduzir a demanda e aproveitar, vamos chamar de novo, uma economia de guerra para que isso aconteça. Agora, resumindo, é uma dúvida muito grande se essas medidas vão, porque no passado a gente já viu isso, se elas vão efetivamente dar certo, quando você tem um mercado de livre concorrência e é impensável a gente imaginar que vai conseguir fazer um tabelamento, porque isso aí já é uma coisa do passado, acho que ninguém mais pensa numa situação como essa. Davi, você trouxe pontos muito importantes e, claro, todo esse subsídio do governo para abater aí no preço do diesel custa dinheiro, esse dinheiro precisa vir de algum lugar, então o governo está taxando a exportação de petróleo bruto para financiar o desconto no diesel. Davi, essa estratégia não pode acabar afugentando investimentos de exploração e produção no longo prazo, prejudicando até a nossa própria segurança energética aqui no Brasil, sendo um pouco fatalista aqui? Olha, você tem vamos chamar, tem dois vetores de incerteza. Um externo, claramente, que o mundo não controla, e outro interno, efetivamente, ou seja, a insegurança quanto à execução de contratos. Eu ainda não vejo, nesse momento, eu não vejo nenhum risco, como se a gente estivesse vivendo em algum momento uma quebra de contrato ou um retrocesso no sentido de, por exemplo, eu mencionei tabelamento ou coisa que o valha. Não, você não tem, por outro lado, você não tem estrutura de fiscalização suficiente para e o critério também, Gustavo, o que é aumento abusivo? O que é vendendo mais do que deveria? Qual é a margem? Não existe uma margem. A margem é quem determina é o mercado em função de quem você atende, onde você está localizado, quais são suas necessidades financeiras, enfim, quem é, como você atende. Então, o conceito de abusivo é muito vago. Então, o risco que a gente corre é, por exemplo, até agora não aconteceu, eu espero que não a Petrobras ter uma relação responsável com o mercado, que até o momento, e eu acho que vai continuar assim, ela tem tido esse comportamento responsável em relação ao mercado. Que, por exemplo, se ela segurar, por exemplo, o preço do diesel, vender abaixo do preço internacional, o que vai acontecer é que quem importa hoje 30% da nossa necessidade de diesel vai parar de importar. Então, das duas, uma, ou a Petrobras importa com prejuízo, o que eu acredito que não é uma coisa que deva acontecer, ou nós corremos o risco de desabastecimento. E o que na realidade as pessoas têm que colocar, e o governo, e aí o governo poderia deixar mais claro para a sociedade que o governo não tem culpa do preço internacional ter aumentado, e que nós estamos numa guerra.
Então, e nós vamos ter impacto de inflação, por exemplo, não só a gente fala do preço da bomba, nós vamos ter impacto de inflação porque o fertilizante vai subir de preço. Os insumos derivados de petróleo para a cadeia produtiva e quando o fertilizante aumentar de preço vai ter aumento de alimento, é uma questão do governo chegar e explicar para a sociedade. Ou seja, e mostrar, porque, como eu digo, nós não vamos conseguir brigar com os fatos e as consequências desses fatos. Bom, Davi, até vi na internet agora há pouco que esse não é um protesto, uma greve contra o Brasil, mas contra os Estados Unidos, né, que é aqui um dos principais responsáveis por essa volatilidade toda do mercado. Olha só, ontem o ministro Renan Filho prometeu então um pente fino nas transportadoras para garantir que os preços dos fretes sejam cumpridos. Davi, essa tentativa de controlar a tabela, controlar os preços do frete não pode acabar encarecendo ali mais ainda a inflação dos alimentos para o consumidor final? Eu acho que sim. É aquela história, o governo, a vida de um governo é arbitrar interesses, né? E ele tem que arbitrar de um lado essa questão dos caminhoneiros com a questão, como você mencionou, que o custo que você tem hoje do transporte de mercadorias e que impacta diretamente na hora que você deixa sai do produtor, chega a um intermediário e depois a um supermercado. Tudo isso vai ter impacto se o frete ele tiver um valor muito alto, ou seja, e mesmo assim eu estava ouvindo uma entrevista de um presidente de um sindicato de transportadores, de motoristas autônomos, eles acham pouco. E todo mundo, de alguma maneira, tem razão em termos das suas necessidades. O que eu acho é que o Brasil tem um sistema de distribuição arcaico, caro e superado. E eu acho que nós vamos ter que conviver, neste momento, com uma situação que é muito adversa, ou seja, também o papel dos governos em geral lidar com essa diversidade, arbitrar como lidar com isso, mas principalmente no momento da crise, a gente poderia efetivamente estar dizendo, olha, vamos nos preparar para o futuro. Olha o que está acontecendo agora. É muito mais fácil quando você está entrando, está chovendo pelo seu telhado. Ninguém conserta o telhado no meio da chuva, mas você vê de onde está saindo, onde tem as goteiras, onde está quebrado e por aí vai. Está na hora da gente fazer isso aí. Mas eu acho que o mantra tem que ser isso. Olha, estamos vivendo no mundo em guerra. Essa é a questão. Exatamente. Davi Zilberstein, afiadíssimo colunista da CNN Infra. Meu caro, parabéns pela sua estreia, parabéns pela coluna aqui nova no CNN Money, na CNN Brasil como um todo. Até breve, viu? Até semana que vem a gente se fala. Igualmente, um abraço, Gustavo, e um abraço a todos. Abraço, meu caro.